O Conversas com Binder é um podcast de entrevistas, bate-papo e informação. Aqui, o jornalista Ângelo Binder recebe artistas, famosos, comunicadores, empresários, políticos e pessoas com ótimas histórias para contar. Dedica uma parte importante da sua programação ao esporte, saúde e qualidade de vida. Ouça o podcast Conversas com Binder no aplicativo de sua preferência ou ainda no site comandonews.com.br. Olá, mais uma edição de Conversas com Binder e o tema hoje é a pandemia da desinformação que tomou conta daquilo que vivenciamos, assistimos e lemos. E pior, isso vem fantasiado de notícia. O excesso de informações gera confusão, que permite que as fake news ganhem espaço e dificulta a consciência de uma comunicação integrada e estratégica. E quando temos uma infodemia que acaba se alastrando mais rápido do que o próprio vírus, e o que os comunicadores podem fazer para combater este mal? Hoje eu converso com o Cristiano Caporici, diretor de comunicação e marketing da Tecnobank. Antes de falar com o Cristiano, eu lembro que o podcast Conversas com Binder está no Catarse, no financiamento coletivo. Ajude a comunicação, faça parte desse time. Cada vez mais pessoas assinando, contribuindo, colaborando. Você participa do grupo VIP, participa de sorteios e ainda ajuda o jornalismo e a comunicação. Olha, estou muito satisfeito, muito feliz com a contribuição das pessoas de diversas partes do país e até do mundo. Só tenho a agradecer. Bom, voltando ao assunto com o Cristiano, perguntar para você como você explica essa infodemia que nós estamos vivendo hoje. Quando a gente se pergunta como é possível explicar uma infodemia que nós estamos vivendo nesse período de Covid-19, da pandemia causada pelo novo coronavírus, a resposta ela vem a partir da palavra crise. Nos momentos de crise, o excesso de informações ou as informações inverídicas, incorretas, as fake news, elas têm um potencial de ser disseminadas muito mais rápido. Com isso, imagine uma população mundial desesperada diante de um fato novo, perigoso, recebendo uma série de informações ou não verdadeiras ou confusas. Então surgiu um vírus, ele foi fabricado, ele vai chegar em todos os países, como que se dá o tratamento, existe tratamento, vai ter vacina, vou ter que ficar trancado em casa. Então esse momento de infodemia, iniciado ali em 2020 com a pandemia de Covid-19, está muito relacionado ao comportamento das pessoas, principalmente nestes momentos de crise. Legal, Cristiano. Como podemos passar credibilidade para as pessoas mesmo em um momento tão difícil em que as fake news ganham cada vez mais força? A única maneira de nós conseguirmos comunicar é com verdade, é com checagem, é com conferência. Sempre que você for divulgar alguma coisa, enquanto empresa, enquanto pessoa física, seja no grupo da sua família, consulte 2, 3, 5 vezes. Confira a fonte. Se você falar, nunca vi esse site, de onde veio esse link, procurem um outro site oficial, procurem um site de algum órgão oficial, procurem um canal de imprensa, um veículo de comunicação que seja referência, que seja relevante, independentemente de algum posicionamento, sempre procure entender se a raiz daquela informação é verdade. A partir disso, você vai ter muito mais segurança, seja para acreditar nela ou seja para divulgá-la. E Cristiano, nós comunicadores temos enfrentado diversos desafios em tempos de pandemia. Qual, na sua opinião, é o principal deles em relação à infodemia? E aí quando a gente pensa nos comunicadores, sejam os jornalistas que têm um trabalho diário de informar a população, cada um no seu veículo de comunicação, sejam aqueles que trabalham em órgãos oficiais, sejam os comunicadores das empresas, nós temos nesse momento de infodemia o grande desafio de combater as fake news. É responsabilidade de cada comunicador combater as fake news sempre a partir da verdade.
sempre a partir dos objetivos verdadeiros na transmissão de uma notícia, na divulgação de uma informação, com o compromisso de garantir que aquilo foi checado 1, 2, 3, 5 vezes e que a raiz da notícia, a raiz da informação é verdadeira e que ela principalmente transmite com clareza o que precisa ser informado. Às vezes a notícia não é mentirosa, às vezes não é uma fake news, mas a maneira como o texto, como a fala, como a informação é apresentada pode confundir o interlocutor. Então esse compromisso com a verdade, com a transparência, com a checagem é muito importante para todos os comunicadores, independentemente da instância em que eles atuem. Legal, Cristiano. Então agora vamos falar um pouco sobre o que você considera importante para gerar resultados consistentes na comunicação das marcas, visto que agora também, como a gente falou, a questão da autoridade, a questão de buscar critério na informação, de buscar a verdade, né, e buscar as fontes da onde está vindo a informação para não repercutir de maneira equivocada. Como é que a comunicação das marcas entra nesse negócio? Sempre que alguém me pergunta quais os pilares que eu considero que sejam importantes para gerar uma comunicação que traga resultado consistente, principalmente para as marcas, para as empresas, eu elenco 10 grandes pilares. O primeiro deles é o tom de voz, é uma unidade, né? É como eu falo com todos os meus stakeholders, como eu me comunico de maneira unitária e igualitária com todos eles. O segundo, evidentemente, é branding, é o respeito à identidade da marca, é respeitar o nosso DNA na hora de falar, né? Na hora de me comunicar, eu tenho que ter coerência com quem eu sou enquanto marca, enquanto empresa. Uma terceira frente, né, um terceiro pilar que eu considero é a inovação, mas não necessariamente aquela inovação pirotécnica. Né? Inovação não é necessariamente aquele vale do silício, aquela coisa muito gigantes da tecnologia. A inovação ela pode ser mais simples. Eu posso inovar no meu canal, eu posso inovar no meu formato, eu posso inovar no meu conteúdo. Então, dá para inovar sem necessariamente precisar de grandes estripulias. Também acho muito importante, como um quarto pilar, antecipar as necessidades. E a melhor maneira de antecipar necessidades é se comunicando. Pergunta, pesquisa, conversa, ouve muito, estuda dados. A partir disso você vai conseguir, enquanto comunicador, enquanto marqueteiro, entender as necessidades da sua audiência, né, do seu público, do seu colaborador e também vai, a partir disso, criar as soluções necessárias antecipando qualquer necessidade deles. Um quinto pilar fundamental é encontrar os seus embaixadores. Todo mundo conhece alguém que ama o iPhone, que defende a Apple, alguém que já teve uma super experiência com a Nespresso. Todo amigo, né, toda roda de amigos tem aquele que é viciado na Heineken. São os brand lovers. O brand lover é aquele que defende a marca de maneira gratuita, ele é realmente um fã. Encontrar esses embaixadores dentro da sua empresa, dentro da sua audiência, é sempre muito importante, porque a partir deles é que você tem uma chancela de que o seu produto, de que a sua marca tem uma qualidade boa e tem um público fiel a ele. Acho que como um sexto pilar, dizia-se no passado recente que os dados eram o novo petróleo, eu digo que os dados não são mais o novo petróleo, porque na verdade os dados são absolutamente tudo. São eles que direcionam a estratégia, são eles que servem ali para suas análises, são eles que funcionam como insumo para suas correções de rota. Então sempre olhe para os dados. Entenda como identificá-los, busque parceiros para minerar esses dados. Lidar com dados não é necessariamente fácil e, primordialmente, respeite a legislação. O Brasil tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né, popularmente conhecida como LGPD, e ela deve ser uma aliada dos comunicadores e não uma inimiga. Um sétimo pilar é sempre testar o novo. Né? Eu já comentei da inovação que não precisa ser pirotecnia, mas buscar coisas diferentes é importante. Teste muito, experimenta, implementa uma novidade, começa pequeno, faz um teste AB. Quanto mais você tentar, mais chances você tem de encontrar um caminho interessante de inovação. E eu já emendo num oitavo. Está atento às novidades que não necessariamente saíram de você. Né? Olhar o que o mercado tem criado de novo. O que é o tal novo normal? O que a pandemia trouxe para o universo corporativo? O que os grandes bancos têm feito? O que o marketing digital tem feito? O que são as assistentes virtuais? O que é a Alexa que todo mundo tanto fala?
estar atento a essas novidades é sempre muito, muito importante. E o nono, ele é quase contraditório ao oitavo. Você tem que estar atento, mas você não precisa ter tudo ao mesmo tempo. Não é porque tem 5 empresas que estão no TikTok que você precisa estar no TikTok se o seu público não está no TikTok, se essa rede social não tem fit cultural com a sua marca. Então, o foco é o rei do processo estratégico. Você não precisa estar em tudo, mas você tem que estar atento a tudo. E o 10º, apesar de último, é o mais importante: as pessoas. O seu foco de comunicação deve ser sempre o ser humano. Uma comunicação tem que ser feita por pessoas e para pessoas. Então, eu sempre uso a máxima, com todos os meus times, com todas as pessoas com quem eu converso. Continuemos num processo de digitalização sem desumanização. Legal, esse foi o Cristiano Caporici, diretor de comunicação e marketing da Tecnobank. Muito legal a conversa contigo, Cristiano, bem esclarecedora. Comunicadores mesmo, é uma série de tecnologias que chegaram ao mesmo tempo e que a gente tem que se adaptar. Eu acho que uma coisa bem interessante, assim, que você disse, a ideia da LGPD, que são as Leis Gerais de Proteção de Dados, são muito em alta agora, e as empresas que não se enquadrarem nela vão sofrer sanções, enfim, e cada vez mais há essas leis que vão cada vez mais ir para o lado digital, que vão cuidar desses dados digitais, e é isso que o comunicador tem que, de fato, estar atento, trabalhar, entender essas leis, e se não entender, procurar pessoas que entendam dela, para que a gente tenha, no futuro próximo, mais esclarecimentos sobre essa questão de como usar, Tá estruturada a base das empresas e das pessoas para que a gente possa ter o máximo de informação confiável possível, E só lembrando a todos vocês que a gente tem programas de segunda a sexta aqui no Conversas com Binder, sempre com assuntos diferentes, com pessoas que têm realmente algo a dizer, assuntos do momento, novidades. Fiquem com a gente, agradeço mesmo, agradeço as pessoas que estão também colaborando com o nosso financiamento coletivo lá no Catarse do Conversas com Binder, cada vez mais apoio, mais pessoas participando, ajudando o jornalismo a acontecer, ajudando a comunicação a continuar aqui no podcast, além de concorrer ainda a prêmios dos assinantes, a estar no nosso grupo VIP. Eu estou muito feliz mesmo, muito satisfeito com esse trabalho e com o retorno que vocês têm dado para a gente também. Agradeço de coração, de verdade, toda a equipe aqui do Conversas com Binder, que sou eu, agradece essa sua participação aqui. Para vocês, então, um forte abraço e até a próxima edição.